pessoal, primeiramente boa noite a todos. Estou aqui diretamente da minha casa para falar com vocês, para ministrar um estudo com vocês de um tema bastante interessante, né? Esse tema é denominado a justiça de Deus. Quanto a isso, nós sabemos que existem inúmeras passagens bíblicas que se referem a esse tema. Porém, no primeiro momento, eu não irei mencionar nenhuma delas como base, mas ao longo do estudo eu vou mencionar diversas passagens da Bíblia para embasar o que eu estou falando com vocês. Primeiramente, gostaria de falar que nós muitas vezes nos pegamos pensando e refletindo a respeito do nosso mundo, né? A respeito de quanta injustiça, quanta perversidade, quanta maldade a gente pode notar no mundo. Existem diversos cenários e diversos acontecimentos que nos explicitam essa questão relacionada à injustiça na Terra, e por muitas vezes até nós questionamos Deus por que ele permite tanta injustiça no mundo em que vivemos. E algumas dessas situações que eu quero mencionar aqui com vocês, para mencionar alguns exemplos, são as seguintes. Segundo informações que eu pesquisei, no Brasil a fome afeta 5,2 milhões de pessoas. E entre 2008 e 2017, mais de 60 mil pessoas morreram em nosso país por causa da desnutrição, ou seja, em complicações decorrentes da fome. No mundo, segundo o relatório da ONU, em 2018, cerca de 820 milhões de pessoas ao redor do mundo passam fome, em especial em continentes como a Ásia e a África. Nós sabemos também, passando agora para o lado criminal, nós sabemos também que existem várias histórias ao redor do mundo de inocentes, de pessoas condenadas à morte e executadas por crimes que não cometeram. Um exemplo disso que eu posso mencionar para vocês é de um jovem negro de 14 anos nos Estados Unidos, que ele foi executado nos anos de 1900, eu não me lembro especificamente a data, mas nos anos de 1900, e condenado por matar 2 garotas brancas, e 70 anos depois descobriram que, na verdade, aquele pequeno jovem de 14 anos foi executado de maneira injusta, que na verdade ele não era culpado pelo aquele crime. Esse é um exemplo claro de injustiça. Outros exemplos que eu posso mencionar aqui para vocês de injustiça está relacionado ao fato da escravidão, né? A escravidão é um fenômeno que aconteceu não apenas nos tempos antigos, não apenas na época do Brasil colonial, mas ainda ela é bastante difundida pelo mundo. Atualmente nós temos cerca de 27 milhões de pessoas que ainda vivem em condição de escravidão ao redor do mundo. E no Brasil esse número varia de 25 a 40 mil pessoas, segundo informações da Comissão Pastoral da Terra e da estimativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Outros exemplos de injustiça que eu posso mencionar são casos de pessoas, por exemplo, que nós podemos ver em jornal, de pessoas abastadas, ricas, e cometem delitos. Eu estava vendo de um rapaz bem abastado, que ele cometeu um estupro, e por ele pagar a fiança, ele pôde pagar a sua pena em casa, apenas por prisão domiciliar. Enquanto outras pessoas, na maioria das vezes pobres e mais desfavorecidas, são sentenciadas injustamente e vão para a cadeia e pagam por um crime
que de fato não cometeram. E um outro dado interessante para mostrar da injustiça do mundo e as questões das desigualdades é o fato de que a riqueza acumulada pelo 1% mais abastado da população mundial equivale, pela primeira vez na história, à riqueza dos 99% restantes. Ou seja, poucas pessoas concentram grande parte da riqueza mundial e a maioria das pessoas vivem na miséria. Dentro de todos esses exemplos que eu mencionei para vocês, surge à nossa mente uma série de perguntas. O que significa justiça? Por que é injustiça? Primeiramente, o que significa justiça? E depois, por que a injustiça acontece? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que cometem crimes, pessoas que aproveitam da vida dos outros, vivendo bem por aí, e outras pessoas inocentes que nunca fizeram nada a ninguém de mal, sofrem as consequências dessas ações injustas. Qual que é a real raiz do problema da injustiça existente na Terra? E outro ponto que a gente pergunta é: o que falta ou o que deve se fazer para que se haja uma real justiça na Terra? Ou quando que nós teremos a verdadeira justiça sendo cumprida em relação a tudo que acontece em nosso planeta? Bom, primeiro, para responder essa série de perguntas que eu mencionei, eu gostaria de falar para vocês a definição da palavra justiça. Justiça é dar às pessoas o que lhes é devido, em especial no que diz respeito à administração de uma lei. E, em outras palavras, dar a cada um segundo aquilo o que a pessoa fez, segundo aquilo que ela merece. E na Bíblia mesmo a gente pode perceber que Deus é um Deus, Ele é uma pessoa que valoriza muito a justiça. E valoriza muito também aquelas pessoas que são justas, aquelas pessoas que são honestas, que são retas em seu caminho. Alguns textos a gente pode verificar isso, como por exemplo, Salmo 11, capítulo 11, versículo 7, que fala assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. E outro texto interessante nesse contexto aqui, falando que Deus valoriza a justiça, fala em Isaías capítulo 61, versículo 8: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei a minha aliança. Sobre o questionamento a respeito da injustiça que eu havia mencionado para vocês, de por que há injustiça no mundo, por que muitas pessoas ruins prosperam e têm sucesso à custa da exploração de outras pessoas e as pessoas inocentes sofrem. Nesse questionamento, de acordo com a palavra de Deus, nós sabemos que tudo que há de mal, tudo que há de injustiça no mundo tem apenas um mentor, e esse mentor é o próprio diabo. E a atuação do diabo na Terra, ela entrou em vigor em nosso planeta e no mundo em que nós vivemos a partir do momento em que o homem pecou, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Segundo o que a gente pode ver no versículo, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que fala: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. E nós sabemos que a Bíblia também fala que o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. E assim, o pecado separou o homem de Deus. E quando o homem está longe de Deus, qual a tendência dele? É praticar o mal, praticar a injustiça, praticar tudo aquilo que há de ruim. E isso a gente pode observar exatamente no texto de Romanos 3, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 12.
todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E também a gente pode observar que a Bíblia afirma de maneira categórica e clara em 1 João 5,19 que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É nesse sentido que esse versículo que eu li por último fala, o mundo está sob o poder do maligno. Esse mundo quer dizer o sistema político, econômico, social e cultural que está vigente nos tempos atuais, desde o surgimento do pecado na Terra. E esse sistema nós sabemos que é totalmente dominado e influenciado por ideologias e ideias inspiradas pelo inimigo. E por esse motivo, nós vemos a perpetuação de inúmeras formas de injustiça na face da terra. E nós sabemos também que, como é mencionado em João 10:10, que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Esse ladrão, nós sabemos, mencionando ali, que também nós podemos compreender como sendo o diabo. E nós sabemos que o diabo ele procura inúmeros artifícios diferentes, inúmeras formas diferentes para colocar essas suas ideias de morte, destruição e roubo em prática. E dessa forma, muitas vezes ele utiliza pessoas, utiliza seres humanos para a execução desses planos malignos que ele cria em sua mente. Mas nós sabemos também que podemos perceber que muitas vezes o cometimento, ou quando nós fazemos injustiça, o cometimento mesmo de injustiças, ele está relacionado muitas vezes ao amor ao dinheiro. Por quê? Porque o amor ao dinheiro corrompe muitas vezes o coração humano e distorce os valores do ser humano, no sentido de distorce todos aqueles valores relacionados ao amor, bondade e justiça. E a Bíblia mesmo revela em 1 Timóteo 6:10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesse sentido, em função da ganância, da luxúria, do egoísmo, as pessoas são capazes de cometer qualquer tipo de atrocidade, qualquer tipo de injustiça para poder obter os seus ganhos financeiros. Por exemplo, desde mentir em tribunais para condenar alguma pessoa inocente ou para inocentar alguma pessoa culpada em troca de algum dinheiro, em troca de algum suborno, em troca de algum favorecimento financeiro. Outro exemplo é essas pessoas que vivem de fraude, que vivem extorquindo outras pessoas, muitas vezes pessoas que não têm, mas que têm um coração bom e quando vê alguém pedindo alguma coisa, tem a boa vontade de ainda dar o dinheiro. Ainda essas pessoas, esses fraudadores são tão perversos, esses extorquidores são tão perversos que aproveitam da boa fé das pessoas para poder aplicar golpes e para poder obter vantagem também. E outro exemplo disso que a gente pode perceber é aquelas pessoas que matam por dinheiro, porque são aqueles crimes por encomenda, por exemplo. E também a gente pode mencionar esses desvios de verba pública, que essas verbas que poderiam estar beneficiando a população com saúde, educação e em muitas outras áreas, esse dinheiro vai para o bolso desses governantes, desses corruptos e, enfim, a gente percebe esse tanto de injustiça que acontece. E mesmo diante disso, essas pessoas que praticam injustiça, muitas vezes a gente olha para elas e tenta perguntar, mas por que mesmo obtendo o dinheiro de maneira desonesta, de maneira malandra, essa pessoa consegue comprar casa, essa pessoa consegue viver bem, essa pessoa consegue comprar viagem, comprar bem, comprar carro, enfim.
E por que que ela prospera e muitas vezes aquela pessoa que é justa, aquela pessoa honesta, não prospera e sempre vive em dificuldade? Muitas vezes a gente tem esse cenário que a punição da injustiça nunca vai chegar. Mas, no entanto, uma coisa que eu quero falar para vocês é que nós temos que ter certeza de que Deus, Ele está sempre acompanhando todas as ações e Ele sonda todas as intenções do coração humano, conforme é descrito em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E também em Jó, capítulo 34, versículo 21, diz: pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. E outra coisa que a gente pode mencionar aqui é que a gente pode ter a plena certeza de que tudo aquilo de injustiça que o homem cometer, todas as ações que o homem fizer aqui na terra, ele vai colher as consequências daquilo que ele praticou, seja algo bom, seja algo ruim. De acordo com o que pode ser comprovado na passagem de Gálatas 6:7, que fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E também em Lucas 8:17 fala: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. E nesse sentido a gente pode perceber que não importa quanto tempo demorar, não importa quanto tempo essa injustiça perdurar e o corrupto ou o injusto não for punido, a gente pode saber, garantir que a punição pela injustiça virá, visto que Deus, em diversas passagens da Bíblia, Ele menciona que Ele abomina, que Ele odeia todo tipo de injustiça, conforme a gente pode ler aqui em Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19, que menciona: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. E é também um outro versículo nesse sentido, que é Romanos 2, do 6 ao 8, que menciona: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E nesses versículos a gente pode ver de maneira clara Deus explicitando que o destino final dos ímpios, ou seja, dos injustos, é um só: a condenação eterna. E dessa forma, Deus demonstrará para nós que Ele é totalmente justo e que Ele é imparcial, não como o homem que muitas vezes é parcial e que tolera a injustiça, mas não, provando que Deus, Ele não gosta e que vai ter a punição devida e severa para todo ato de injustiça. E é interessante que quando, a partir do momento em que Cristo expôs todas as injustiças que aconteceram no mundo e imputar uma punição sobre elas, aqui nós estaremos cumprindo, Deus estará cumprindo o descrito em Mateus 5:6, que fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por quê? Porque Deus, no momento certo, Ele vai mostrar a sua verdadeira justiça e irá punir de maneira rigorosa toda a injustiça que nós enfrentamos na terra. E uma outra coisa interessante aqui, para a gente fechar o assunto, é que
nós sabemos que nós que estamos em Cristo, nós que somos cristãos, devemos seguir a contramão do mundo, conforme descrito em Romanos 12:2, que fala: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que, conforme eu havia mencionado para vocês, o mundo está mergulhado em maldade, perversidade e injustiça. Mas nós, como cristãos, que nós somos a contramão do mundo, ou seja, nós fazemos o contrário da tendência do mundo, o contrário do que o mundo prega ou do que o mundo vive, ou do que o sistema em que nós estamos inserindo aceita e vê como legal, nós devemos fazer exatamente o contrário. Nós devemos praticar obras que frutifiquem bondade e justiça para com as pessoas, nós como filhos de Deus. E nós sabemos que, de acordo com a Bíblia Sagrada também, o principal mandamento que Cristo nos deixou está descrito em Marcos 12:30-31, que diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, a partir do momento em que nós somos capazes de amar as pessoas, esse amor que Cristo nos dá e que nós devemos ofertá-lo a outras pessoas, nós consequentemente agiremos de maneira justa com as pessoas, nós seremos justos, pois também a Bíblia menciona que o amor, quem ama, como Cristo manda amar, quem ama não suporta a injustiça, como expresso em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, que diz: O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E nesse sentido, nós podemos dizer que a Bíblia sempre nos ensina a estar do lado e a defender e a lutar pela causa daquelas pessoas desfavorecidas e inocentes, e sempre auxiliá-las em suas necessidades. Segundo o que está descrito também em Tiago 1:27, que menciona aqui: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. E, além disso, a gente sabe que, outro ponto que para agregar aqui, que nós devemos ser sempre honestos e sempre verdadeiros com o nosso próximo, porque dessa maneira nós iremos evitar de estar envolvido em fraudes, em corrupções, em escândalos, em maneiras de perpetuar a injustiça. E outro ponto interessante aqui é que aquelas pessoas que estão em Cristo, elas, como eu havia mencionado, elas devem se manifestar e lutar contra as injustiças existentes no mundo. Mesmo que essa luta contra a injustiça por vezes seja indigesta e por vezes resulte em algo que possa nos ferir ou algo que possa nos machucar ou nos prejudicar de alguma forma. Porque a Bíblia fala em Provérbios 31, do 9 ao 10, diz: Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Muitas vezes, então, a gente sabe que, para fechar o assunto aqui, a gente sabe que é muitas vezes difícil lutarmos contra a nossa natureza, porque muitas vezes a injustiça, a corrupção, a maldade, as oportunidades de cometê-la, elas se oferecem em muitas situações do nosso cotidiano. Por exemplo, você subornar, você receber um suborno para não contar que viu alguma determinada ocasião. Isso é uma coisa muito comum de se acontecer, e se nós não estivermos atentos, nós passamos a compactuar com a injustiça, né? E compactuar com a injustiça e não fazemos o papel que Cristo quer que a gente faz. É o que nós falamos, né? Muitas vezes o sistema nos leva a querer
cometer injustiças, a incentivar a cometer injustiças. Mas, no entanto, a gente deve sempre buscar a ajuda de Deus para que Ele nos capacite a amar ao próximo e sempre seguir a palavra dele. E sempre ser honesto e sempre ser a pessoa sincera diante de Deus e que busque perpetuar e garantir a justiça de Deus na terra nos mais diversos contextos e esferas sociais. Essa era a palavra que eu tinha hoje e muito obrigado pela presença de todo mundo nessa live. Espero que essa palavra tenha falado ao coração de cada um. Uma boa noite a todos e em breve teremos um novo culto. Para finalizar, eu vou fazer uma oração com todos vocês. Deus, muito obrigado por essa palavra aqui nessa noite. Muito obrigado por todos aqueles que estão ouvindo. E nós te pedimos, Senhor, nós te rogamos que nós sejamos sempre aquela pessoa sincera, pura, diante de Ti, que luta pela justiça no mundo e que sempre está disponível a ajudar e auxiliar aquelas pessoas que necessitam de nós e que sempre denunciemos aquilo que não é certo, de acordo com a Tua palavra, e aquilo que é injusto. Muito obrigado por esclarecermos por meio de Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.